E agora? Dá pra ouvir agora? Tá saindo áudio agora? Troquei esse fone aqui, acho que eu peguei o fone errado. Dá pra ouvir o áudio agora aí, galera? Tranquilo, o áudio tá ok, tá marrom. Beleza. Pronto. Acho que é o fone aqui que deu errado. Então vamos lá. Então, galera, só recapitulando, deixa eu me posicionar aqui. A ideia dessas lives desse bate-papo, conhecer um pouco da história dos mestres, né? E tá fazendo essa integração com eles e ouvir um pouco da sua história, né? Então, o título dessa é a Capoeira do Piauí e suas raízes, né? Então, cada mestre vai falar um pouco da história, né? Do Piauí e aí a gente vai estar nessa sequência falando um pouco da capoeira do estado e da trajetória do mestre. Ok? Pronto. Ó, o mestre aí. Boa tarde. Boa tarde, mestre. Tudo bem? Tudo bem. Agora deu certo, né? Agora deu certo agora. Tudo bem? Tá, tô lhe ouvindo, o áudio tá ok. O pessoal aí tá ouvindo aí, tá ouvindo aí o mestre, estão me ouvindo. Galera que tá, nossos telespectadores. Tá saindo legal aí? Eu tô lhe ouvindo, mestre. Tô lhe ouvindo ok. Tá tudo ok, né? Isso. No começo tava dando probleminha aqui no pra entrar também tá um probleminha, mas agora... Pronto. A gente vai só para a galera ficar ciente, né? Tava explicando aqui. Esse bate-papo é uma forma de estar fazendo essa integração aí com alguns mestres, né? Não vai dar para a gente falar com todos os mestres do Piauí, né? Então, assim, não é desmerecendo os outros mestres, né? Já deixando antecipado aqui de antemão. Mas alguns mestres que têm a sua história já na capoeira, a sua trajetória, que já tem seu reconhecimento, né? E a ideia é justamente essa, de estar fazendo esse contato, de estar conhecendo um pouco da história, né? E eu particularmente não conheço, estou conhecendo agora a história da capoeira do Piauí, né? Eu sou maranhense, sou de São Luís, e a ideia é justamente essa, né? De conhecer, hoje meu mestre ele é do Piauí, então veio essa ideia, né, de estar conhecendo um pouco da história do Piauí, do estado de vocês. E a gente já teve o mestre Escravo, teve o mestre Kelson, teve o mestre Neném, e aí hoje a gente está com o mestre Tucano, né, para falar um pouco da sua vivência, da sua trajetória, né, e falar um pouco da capoeira do Piauí. Ok, mestre? Certo. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a você pela iniciativa, né, que você está fazendo. Isso aí vai ser bom para todos nós, né, porque vai conhecendo os mestres, porque nós temos aqueles mestres de renome internacional, de renome Isso. até universal, né, aqueles que a capoeira já imortalizou, né, e tem muitos mestres pelo Brasil afora que às vezes são falados, são conhecidos, mas não tem tanta projeção, porque não é dada assim uma importância até como deveria ser dado, né, e você se encarregou de fazer isso, né, está fazendo isso de maneira muito legal. Eu assisti as outras lives,
do seu mestre Kelso, mestre Neném, dei uma olhada, achei muito bom, muito interessante, e só tenho a agradecer a você, né? Obrigado, moleque. Eu que agradeço, mas está conhecendo um pouco da história, né? E lhe conhecendo também, como eu falei aqui na live do mestre Kelso, tem mestres que eu conheço, que eu ouço falar muito, mas não conheço pessoalmente, né? O mestre Kelso foi uma dessas pessoas, o senhor é uma dessas pessoas, né? E teve até um evento que tava o mestre Tucano Preto, o senhor estava lá também, não sei qual foi o evento, mas acho que foi no Piauí também. Eu estava doido para ir nesse evento, tipo o encontro dos Tucanos, mas não deu certo. Enquanto eu estou tocando. Então, mestre, a gente vai começar falando um pouco da capoeira do Piauí, né? O senhor contar um pouco dessa história aí, como é que a capoeira do Piauí ela surge, né? Em que momento, como é que se deu essa transição, essa chegada da capoeira no estado? Certo. Então, assim, Tucano, mais nada, também boa tarde a todas as pessoas que estão participando, né? Tem um grupo de pessoas que estavam querendo assistir também. Então, assim, eu tenho que falar da época que eu conheci, né? Isso. Da época que eu iniciei, né? Para mim, na minha visão, na minha ótica, a capoeira, para mim, ela teve início aqui, aproximadamente nos meados de 1970, aproximadamente 71. Né? Para mim, quem me deu início aqui na capoeira no Piauí foi o mestre Marcondes. Inclusive, ele faleceu, ele está com uns 2 anos, um ano, 2 anos que ele morreu. E o mestre Marcondes foi a primeira pessoa que eu ouvi falar com o berimbau aqui em Teresina, falando de capoeira. Nessa época, eu não via ninguém aqui, nenhuma outra pessoa. Porque os que eu escuto falar foi de 73 para cá, 74, 75. E o mestre Marcondes, ele e a família dele, eles moravam ali num local que hoje a praia o ginásio de esporte Verdão. Tinha até uma cadeia, no local do ginásio era uma cadeia. E a praça era chamada Praça Campos de Márcio. Então, tanto o mestre Marcondes, como a família dele, né, que tinha o Labitio, tinha o Edson e tinha o Robert, era uma família grande. Todos eles faziam capoeira. E nessa época, eu não fazia capoeira ainda, eu era menino ainda, e estava observando aquilo, ele até tinha uma história engraçada, que ele dizia que quando ele andava com o berimbau aqui, o pessoal perguntava se era vara de pescar na época. Então o mestre Marcondes, ele foi embora daqui, ele foi embora para Brasília e treinou com o mestre Adilson, lá de Brasília. Sim. Passou a treinar com ele, e depois que ele foi embora, aí depois ficou uma turma, ficou o professor Paulo Capoeira, que foi exatamente o que eu iniciei capoeira treinando com ele. Em 78, iniciei com o Paulo Capoeira. Agora tiveram outros mestres que foram antes de mim, né? Com certeza, mestre Albino, mestre Caramuru, o mestre Cícero, todos foram antes de mim. Mas eu vendo capoeira, eu vendo falar de capoeira, mesmo antes de treinar, foi exatamente com o mestre Marcondes. É a minha visão, é a minha ótica, né? E em 78, eu dei início à capoeira, aproximadamente em setembro de 78. Nessa época eu tinha 16 anos de idade, e comecei lá no ginásio do Sesc, que hoje é o Sesc Ilhotas, é o pós-esportivo do Sesc no Ilhotas, que tem uma tradição de capoeira. Muitos capoeiristas bons tiveram início por lá, pelo ginásio do Sesc. Mas só que uma coisa, nessa época, a capoeira aqui em Teresina não era bem vista, entendeu? Sim. Era uma capoeira que as pessoas tinham um preconceito muito grande, em parte da sociedade que não conhecia a capoeira, que não sabia direito a cultura brasileira, ou não entendia bem, e em parte pelos capoeiristas também, que alguns não tinham boa conduta, né? Pessoas que precisavam ter o quê? Um conhecimento melhor da capoeira, um conhecimento melhor até de uma postura para a sociedade. Então, quando eu cheguei em 78, eu vi uma turma boa de capoeira, mas tinha umas pessoas que não eram muito, vamos dizer assim, não eram pessoas bem posicionadas socialmente, que eu digo assim, nem em termos financeiros. Tinha deles que tinha até condição financeira boa, mas a gente via que era a questão do posicionamento. E isso pegava muito mal na época, já com uma sociedade preconceituosa também, juntando as duas coisas não ficava legal. Sei que em 78 eu comecei a treinar capoeira, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de beber, aliás, nem bebo, nem fumo, nunca usei droga. Então eu tinha uma outra mentalidade, uma mentalidade até
de esporte, da época que estava no auge aquelas coisas do cara ser atleta, do cara, né, o mundo divulgava isso, né, aquela história do projeto que tinha no MEC, que era o Mexa-se, que era você fazer atividade física, correr, tinha a época do teste de Cooper, né, e você tinha que fazer tudo isso. E eu era metido a querer ser atleta, metido, né, eu não era atleta, mas tentava ser atleta. Eu disse, não, eu vou treinar capoeira, mas eu não quero essa coisa, eu quero uma coisa séria, uma coisa organizada. E o professor da época era o Paulo Capoeira, um cara que era muito respeitado aqui por todos, era o chamado Sarada, era um cara todo definido para a época, ele jogava uma capoeira muito boa para aquela época, né? E cheguei lá na academia, tinha o Bambambam da época, estavam lá, né, em 78, e depois o Paulo Capoeira foi embora. E aí ficamos só. Eu me lembro bem que tinha o Deuton, que é o mestre Piauí, que é até aluno do mestre Tapuã. Então, o mestre Deuton, que chamo de mestre Piauí, ele foi embora para a Bahia de vez, foi morar com o mestre Tapuã lá, e quando ele voltava aqui, em 79, 80, 81, quando ele retornava por aqui, ele trazia para a gente o que estava na época atualizado, era a sequência de mestre Bimba, olha só. Já ainda naquele período, a sequência de mestre Bimba estava chegando por aqui, né? Naquele período ainda, para você ver o tanto de atraso que estava na poeira, né? Mas, e a gente treinava com ele lá no ginásio do Pirajá, treinava com ele lá no quintal da casa do mestre John. Tinha um quintal que a gente treinava lá. E foi aí quando a gente conheceu também o mestre Albino, a gente passou a frequentar a academia dele, lá no clube do professor. Também tinha o CSU da Primavera, perto do 2º distrito, que ficava em frente a esse CSU, e do qual o mestre Albino tinha chegado de São Paulo, mas assim, o mestre Albino é mais antigo que eu, e foi com certeza um dos pioneiros. Só que o mestre Albino não morava no Piauí. Ele morou muito tempo em São Paulo, né? E depois ele retornou para ficar de vez, e ele fez um trabalho muito grande, tinha um pessoal lá com ele, eu conheci até os alunos dele bem antigos, Reinaldo, Ronaldo, mestre Oscar, conheci toda essa turma lá no início, a gente era parceiro lá. E a capoeira assim foi se desenvolvendo, e nós criamos no ano de 1980 para 81, um grupo chamado Grupo Quilombo Capoeira. Esse grupo era formado por mim, pelo mestre Bob, que é meu irmão, o mestre Chocolate, também meu irmão, Paulinho Velho, que hoje em dia é do Abadá Capoeira, também com a gente, e o mestre John. Na época ninguém era mestre. Todo mundo era menino, né, na época. Então, o que acontece? A gente formou esse grupo Quilombo, nós fomos para as ruas para fazer, inclusive, fazer a capoeira de rua que não tinha aqui. Começamos a fazer capoeira na rua. Eu fui criado tocando, na verdade, assim, treinando, fazendo capoeira de rua, roda de rua. Fui criado na capoeira solta, né? A chamada capoeirada, né? Eu não era preso a nenhuma escola, né? E gostava muito dessa coisa de atividade física. Tanto é que em 80 para 81 eu fiz o vestibular para educação física, me formei em educação física e mais na frente fiz especialização em atividade física e saúde. E graças a Deus, sem beber, sem fumar, sem usar droga, e até para poder dar uma imagem nova para a capoeira, uma postura correta, porque realmente a postura aqui não era muito bonita, não era muito legal. E fazer o quê? Uma imagem legal, tirar todo aquele peso, tirar toda aquela estigma de coisa errada, de coisa que as pessoas não sabiam tá tratando a capoeira. E, na verdade, aqui em Teresina tinha outra coisa. As pessoas achavam que para ser bom capoeira tinha que ser baiano. Se não era baiano, não era bom de capoeira. Eles diziam assim, poxa, mas vocês não são baianos daqui do Piauí, e branco, aí não é bom de capoeira. Tinha todo esse peso. E a coisa de perseguir, chamar de vagabundo. A gente chegou até a ser preso. Eu fui preso uma vez, na roda de capoeira, na praça. Aí alguém ligou para a polícia. Naquele tempo tinha o telefone orelhão, né, na praça. Alguém disse que a gente estava fazendo uma bagunça na praça. E eu cheguei a ser autuado, cheguei a ser preso, não fiquei detido. Fiquei apenas para prestar queixa, eu, meus irmãos. E aí logo a gente foi liberado. Meu tio era do Exército. E ele foi até lá, tirou a gente não tinha problema nenhum com aquilo ali, apenas alguém que queria preconceito contra a capoeira, né? E depois o grupo foi crescendo, a gente foi fazendo muitas apresentações, fomos divulgando bem a capoeira, levando para televisão, programas de televisão, para as rádios, jornais, fazendo uma melhoria na capoeira. Então, no ano de 85, nós começamos a trazer as primeiras pessoas para fazerem curso aqui em Teresina com a gente. Pessoal do Ceará, pessoal da Bahia,
pessoal de outros estados, para poder a gente dar uma melhorada na capoeira aqui. E o objetivo também era conhecer o mestre camisa. Era conhecer o mestre que nessa época ele não era Abadá Capoeira, ele era ainda do Senzala. Então, conhecer o grupo Senzala e conhecer o mestre camisa. O objetivo era esse. Então, no ano de 86, depois de trazer já algumas pessoas pertencentes ao grupo Senzala, e depois o mestre camisa botou o grupo dele, Capoarte, né? Capoarte. E logo depois ele fundou a Abadá Capoeira. E eu tive a honra de participar também da fundação da Abadá Capoeira. A gente era representante aqui do estado da Abadá Capoeira. Então, eu cheguei a passar 13 anos ligado ao mestre camisa, estando junto com ele direto, trazer ele aqui, tanto eu como o mestre Bob, mestre Chocolate, John, Paulinho Velho, era o pessoal do Abadá. Então a gente conseguiu fazer um grupo muito grande aqui no Piauí. Inclusive o Abadá aqui, ele ficou um dos grupos mais fortes das filiais do Brasil que o mestre camisa tinha. Aqui no Piauí era um enorme. Ele até dizia que aqui era um exército. Pô, é um exército no Piauí. E com isso a gente conseguiu mudar toda a imagem que se tinha da capoeira aqui, com essa filiação ao mestre camisa. E, com o passar do tempo, 13 anos, foi no ano de 1998 para 99, a gente saiu do Abadá Capoeira. E aí formamos aqui o Grupo Raiz do Brasil, depois o mestre Bob se desvinculou, e também o mestre Chocolate, meu irmão, se desvinculou também, eu fiquei só no Raiz do Brasil. O Chocolate mora na Venezuela, no meio daquela confusão toda, ele consegue morar lá, e o grupo dele é o Grupo Maitá Capoeira, que continuou com o grupo, e o mestre Bob fundou a escola de capoeira Mestre Bob, que é meu irmão, né? E eu continuei no Raiz do Brasil junto com o mestre Halil e o pessoal de Brasília, do qual esse grupo tem filiais em todo o Brasil também. E fizemos o quê? Toda uma mudança, Tucano, aqui no Piauí. E essa mudança que nós tentamos fazer aqui junto, as pessoas, não só eu, mas depois as pessoas dos outros grupos também. Porque se você sabe que aqui no Piauí existem as filiais de todos os grupos grandes que tem no Brasil e no mundo, aqui tem. Tem grupo Muzenza, tem o grupo Cordão de Ouro, tem a Abadá Capoeira, e tem os grupos que são, tem o próprio Raiz do Brasil, que a atriz dele não é aqui, é em Brasília, né, que é o nosso grupo, e tem também outros grupos que são locais, né, tanto no interior como na capital. Então, o que acontece? Essa capoeira cresceu. E, como eu sou professor, não só professor de capoeira, mas também professor até da Secretaria de Educação, professor do Estado, professor de Educação Física, e do qual sempre como professor de Educação Física levei a capoeira junto. Sempre a capoeira esteve junto. Trabalho numa escola que é uma escola para pessoas com deficiência. Fiz aqui o primeiro batizado especial de capoeira, ou seja, um batizado só com pessoas com deficiência do Piauí, no ano de 2001. E o objetivo era uma capoeira com didática, uma capoeira que fosse organizada. Não foi tocando aquela história de apontar o dedo na capoeira e não apontar soluções. Então, assim, não, vamos fazer uma coisa que a gente possa aqui. Nós estamos vendo alguns erros na capoeira. Então, vamos tentar corrigir, porque só ficar falando erro, fica uma imagem negativa para a capoeira e você continua perpetuando aquela coisa que já está errada. Então, assim, vamos agir. Então, começamos a trabalhar, trouxemos pessoas da Angola, todos os angoleiros, esses bem conhecidos, nós trouxemos aqui, conseguimos trazer até o mestre João Pequeno, já muito próximo dele falecer, ele já estava até com Alzheimer. Nós conseguimos trazer ele aqui, já com 89 anos, né? Ele chegou aqui em Teresina, veio junto com o Zoinho trouxe ele aqui, trouxemos aqui Valmir, que é da Angola, trouxemos também Cobrinha Mansa, Valmir veio 2 vezes, Valmir veio aqui, veio Cobra Mansa. Jogo de Dentro veio várias vezes aqui, não só para o nosso grupo, mas os outros grupos também trouxeram. O Jogo de Dentro ficou uma pessoa já quase um piauiense, amava o Piauí, estava sempre aqui. E as oficinas de Angola melhoraram muito, porque quando a gente era do grupo Abadá Capoeira, era uma Angola bonita que a gente fazia lá, mas não era Angola mesmo, a mesma Angola não era. E para falar a verdade, Angoleiro é uma vivência. Angoleiro é uma vida, como o Jogo de Dentro falou, eu posso passar a Angola para vocês, e ele é um cara que ele não tinha preconceito, ele passava essa Angola para que as pessoas de outros estilos, né, regional, capoeira contemporânea, pudessem aprender. E ele disse, mas para ser angoleiro, tinha que largar tudo e seguir uma vida que é uma filosofia, é uma vida muito linda Angola, mas assim, só em aprender da fonte, muitas coisas que nós aprendemos já estavam de bom tamanho. Então nós fomos fazendo outras escolas. Quando eu digo
era exatamente eu, meus alunos, John, Paulinho, e depois eles ficaram no Abadá, mas a gente continuou também com o Trabalho Raiz do Brasil, com os alunos aqui, foram alguns alunos se formando também, e o trabalho foi crescendo. E esse contato com a capoeira do Brasil inteiro. O Brasil inteiro, inclusive na sua terra também, eu conheço muita gente lá na sua terra. Sou amigo de muita gente, tem o Mizinho lá, Sim, tem o Mestre Baé, tem o Mestre Tutuca, né? São vários, eu conheço muitas pessoas de lá. E na época conheci o Madeira, conheci Madeirite também, que faleceu, sim. né? Madeira, conheci também o Mestre Sapo, mas só que eu não tive uma intimidade com o Mestre Sapo das antigas. Ele fazia até ginástica olímpica, muito antigão mesmo. Então, São Luís, Fortaleza, todos esses estados eu fiz uma amizade, graças a Deus, uma amizade boa com todas as escolas, com todas essas pessoas, e me sinto bem no mundo da capoeira, sim, por a facilidade que eu tenho de fazer amizade com as pessoas, dentro e fora da capoeira. Então, quando eu me formei, quando eu estava fazendo educação física na universidade, retornando um pouco atrás, Tucano, eu lá naquela época, inclusive, fui o primeiro capoeirista a fazer educação física aqui no Piauí. Não que o capoeirista tenha que fazer educação física, não precisa disso. O capoeirista pode fazer qualquer outra profissão, ou mesmo que não faça nenhuma, que seja somente capoeira, não tem problema nenhum. Mas, para cá para o Piauí, foi muito interessante, foi muito importante ter, e ainda hoje é importante, você se formar em alguma profissão, porque pega bem para a capoeira, pelo preconceito que tinha, que ainda tem, mas que já diminuiu bastante. Então, na época eu entrei na universidade, e as pessoas me respeitavam lá, como o capoeirista, era o único capoeirista que tinha lá. Logo depois, aí veio uma enxurrada de capoeiristas. E tinha um professor Alberto, chamava ele professor Beto. O Beto também começou a estudar na Universidade de Educação Física, também era outro capoeirista. E assim, foi Paulinho Velho, foi Baú, o próprio Escravo, né, fez educação física, e muitas pessoas fizeram. Certa vez, professor de judô, muito famoso aqui em Teresina, o Denis Queiroz, ele disse assim, rapaz, a capoeira é quem mais leva capoeirista lá para alunos da modalidade toda para fazer educação física, é o pessoal da capoeira. Eu fiquei muito orgulhoso com isso, até porque eu fui o primeiro da turma toda a fazer. Em 81, há muitos anos atrás, estava lá fazendo e botando minha marca registrada dentro da universidade. E depois foram vários, em outros cursos também, serviram para capoeira, e assim tocar na capoeira veio crescendo, ela teve um boom aqui no Piauí, no ano de 85 para cá. 85 até 95, a capoeira resgatou toda aquela imagem negativa que ela tinha. Passou uma roupagem nova. Foi um período que os grupos se solidificaram com todos esses grupos, tanto o meu grupo como os grupos dos outros mestres, e a capoeira pegou esse boom aqui no Piauí. Quando chegou nos anos 90, 95, ela se firmou nas universidades, nas faculdades, nos colégios públicos e particulares. A capoeira passou a ser aceita até nas chamadas classes mais elevadas, que eu não gosto nem de falar essa palavra, não tem nada a ver, mas você chama de elite, que a capoeira começou a adentrar nesse período e se firmou realmente. Os vários grupos, não só o nosso, adentraram, e também uns eventos de capoeira muito bons, cara, na época. Engraçado é que hoje nós não temos o patrocínio que a gente tinha naquela época. Naquela época o pessoal patrocinava muito mais a capoeira aqui. E é porque estava ainda no processo de afirmação e de tipo assim, de uma nova roupagem, né, a capoeira. E nesse período também a televisão, olha só, a televisão fazia umas matérias, reportagem de campo capoeira, que era de 5 minutos. Olha, 5 minutos no espaço de televisão é muito grande, né? Porque você faz uma apresentação, você faz uma reportagem de 1 minuto, 40 segundos ali na emissora, já é muito tempo, né? Então, 5 minutos, aí os capoeiristas que vinham de fora diziam assim, rapaz, parece até que está transmitindo uma partida de futebol. Falta muito tempo lá, a capoeira. E a capoeira pegou muito moral, foi muito bom para o Piauí, realmente. Agora, quando chegou nos anos 2000, ano 2000 ela foi afirmando cada vez mais, mas a gente nota que ela deu uma quietada. Eu digo que não é nenhuma parada, não foi nenhum retrocesso, ela quietou, ela solidificou. Hoje em dia são muitos grupos. Há pessoas que dizem, que acham que tem grupo demais, que está bagunçado. Eu não acho que tem isso, não. Eu acho que tem que tomar cuidado para não perder a rédea, para não deixar a coisa se perder. Mas ela melhorou bastante, para o que estava, eu não sei se é porque quando eu comecei, o negócio era bem mesmo
pesada. Em 78, realmente, era muito esquisito. Década de 70, a capoeira não era bem vista aqui de forma. Então, nos anos 80 para 90, aconteceram a roda de 7 de setembro, aquela roda que é tão temida a roda, que realmente acontecia duro, valendo. Mas sabe o que é? É porque era uma época que a capoeira precisava se firmar como luta. Né? As pessoas queriam se firmar ela como luta. Então a capoeira tinha aquilo ali, graças a Deus, Tucano, que não morreu ninguém naquelas rodas. Ninguém ficou totalmente machucado, porque os caras vinham preparados para o jogo duro mesmo. Mas foi bom para todo mundo. Né? Foi legal. Tem também o lado negativo, né? Você sabe que tudo tem positivo e negativo. Então, que às vezes ficava feio, mas a gente tentava controlar também. E hoje, você sabe que a capoeira não precisa mais disso para se afirmar, né? O capoeirista pode lutar, é a única luta que a gente pode lutar sem precisar dar chute em ninguém. E se quiser, pode bater. É essa força da malandragem que a capoeira tem, porque a gente, às vezes, está perdendo ela. E outra coisa interessante, com o passar do tempo, eu passei a gostar cada vez mais da capoeira e dos outros grupos, cara. Isso foi muito bom. Meu entrosamento com o grupo de várias escolas foi muito interessante, foi muito bom. E eu aprendi e ainda continuo aprendendo, até com os mais novos de outras escolas. Então, hoje eu me sinto muito alegre, que eu posso ir para qualquer lugar, onde eu vou, eu sou muito bem recebido, porque plantei isso também. Procurei fazer amizade com o pessoal. Tinha um momento que a gente nunca é totalmente perfeito, na hora que a gente se torna chato, né? Sim. Quando era chato, a gente entendeu também. Então, realmente, foi mais ou menos por aí que aconteceu a capoeira, na minha lógica, na minha visão. Eu resumi bastante, porque é muita coisa para a gente contar, né? Não, tranquilo, mestre. Os pontos mais, né, relevantes. A questão do tempo, aí fica a seu critério. A live do Mestre Neném, a gente passou aí quase 4 horas falando. Eu estava entrando numa outra live, já estava do Neném, já estava acontecendo, foi quase 4 horas, né? Mas... Eu vou poder ficar até uns 16h30, mais ou menos, pode ser? Sim. Não, tranquilo, porque tem outra já disponível. O mestre Tucano me falou, o mestre Toro me falou que tem outra programação com vocês aí. Exatamente, na verdade, esse resumo que o senhor fez foi praticamente das primeiras partes do roteiro, né? Falando ainda um pouco dessas rodas, né? Essas rodas, assim como a roda 7 de setembro, além da 7 de setembro, teve outras rodas que marcaram, como a 7 de setembro, as rodas no Piauí, ou foi só a roda 7 de setembro, que teve esse... Não, tiveram outras rodas, mas a 7 de setembro era mais falada, era mais comentada, porque geralmente 7 de setembro é o feriado, né? Sim. Então, em volta da igreja de São Benedito, ali o pátio da igreja, então era bem grande, então as pessoas se reuniam lá para fazer a roda de capoeira, enquanto que o desfile acontecia em volta ali, né? O desfile do exército, as escolas, né? Desfile militar e cívico acontecia na época lá, e ela ficou a mais famosa. Mas tinha também a roda da Pinel, tinha a roda também na Praça do Liceu, tinha a roda, que depois apareceu a roda lá no Liceu Arco Verde, tiveram várias rodas, mas sendo que essa roda, 7 de setembro, era a mais famosa. Porque essa roda aí, tinha-se uma aglomeração de vários grupos, ou seja, um juntamento de todas as escolas iam para lá. Todo mundo se encontrava lá. Era a roda top, era essa daí. Certo. Em São Luís tinha ainda tem a roda 7 de setembro ainda, mas não é mais como era antes, né? E assim e assim como a gente tem a roda também da Deodoro, que teve várias gerações aí, desde de 70, 80, 90, 2000. E quando a partir do dia 15, a gente vai estar fazendo as lives do Maranhão, a gente vai estar abordando essas rodas também. A formação desses grupos na época, mestre, como é que se deu? Como é que surge o primeiro grupo que o senhor participa? Os outros grupos, eles se dão em que momento? Né? Porque já tinha, o senhor comentou que o mestre Albino já tinha o trabalho na época, já era capoeirista. Como é que se dá essa formação na sua visão e pela sua parte também? Bom, assim, o mestre Albino, ele chegou de São Paulo, acho que ele retornou em 79, que eles procurou no Pirajá,
que era um centro que a gente fazia o treinamento, e ele nos procurou lá. Então, nessa época, ele formou o primeiro grupo dele, né, que era o grupo Escravo Branco, que a gente já tinha um grupo lá no Pirajá, que era um grupo, mas não tinha nem nome. A gente ficava treinando ali, era capoeiragem, né? Ficava treinando, jogando, fazendo atividade física, né, como a gente gostava de fazer. E também foram surgindo outro grupo. No Parque Piauí, o mestre Cícero, que é o mestre Traíra, ele já estava também com um grupo lá, já estava formando o grupo dele. A gente se encontrava no clube professor, com o mestre Albino. E depois o Paulinho Velho formou um grupo chamado Palmares, que era junto com o primo dele, com a família dele, que era o Eliodoro. Fizeram esse grupo lá, mas depois a gente se juntou todo mundo capoeira. E nesse período aí foi formado esse grupo, depois foram aparecendo os outros grupos, até pessoas que vinham para cá, para Teresina, para morar aqui, e já faziam capoeira em outros locais, e começaram a fundar grupos aqui, mas só que essas pessoas não ficaram aqui. Formaram grupos, formaram seus discípulos e iam embora. Que são pessoas que depois foram criando outros grupos e se filiaram a esses grupos a nível nacional. Tanto nós nos filiamos ao Mestre Camisa, como o pessoal também se filiou a outros grupos. E tinha os grupos locais também, grupos que eram já próprios daqui, que foram sendo criados com o Mestre Diogo depois. O Mestre Diogo teve no Muzenza, depois ele formou o grupo dele, que é o grupo Ginga Piauí. Ginga Piauí, e tem também, depois Neném formou na Ginga, depois Escravo já estava com Cordão de Ouro, foi, né, formando o grupo também. Então, assim, foram surgindo os grupos, assim, pessoas que já eram ligadas a nós, aos mestres mais antigos, e aí foram também formando seus grupos. E hoje são solidificados, grupo forte, grupo firme, mas foi ali mais ou menos, tocando na época de 85, mais ou menos, que começou esse processo. 79, os mais velhos foram estruturando seus grupos. E era um grupo que estava sendo formado, mas que não tinha uma estrutura ainda bem feita. Foram surgindo as associações, o mestre Albino foi tentando formar a Federação de Capoeira, tudo isso foi se estruturando. Agora, de 85 para frente, começaram a surgir as filiais aqui, que eram dos estados, esses grupos grandes, e aí foram se formando grupos, que todos esses grupos que tem hoje foram aparecendo nessa época. Então, década de 90, já tinha grupo bem formado aqui, e aí de lá para cá foram se formando. Mas esse processo começou de 85, deflagrou de 85 para cá. Na verdade, início dos anos 80 é do pessoal mais antigo, esses mestres mais antigos. Aí depois, lá para cá, foi essa turma mais nova que foi formando, que hoje também já não estão mais tão novos assim hoje em dia. Aí no caso, o grupo Quilombo, ele é formado pelo senhor, o mestre Bob, Chocolate. Esse grupo, ele surge no intuito tinha o intuito de se filiar, ou, né, vocês pensaram assim, vamos fazer um grupo para a gente treinar e nos organizarmos, mais ou menos isso. Isso, exatamente, Tucano. Mas no começo, para falar a verdade, a gente não estava organizado. Entendeu? O que a gente queria muito era treino, porque uma coisa que eu sempre fui impressionado, e o mestre Bob era uma máquina de treinamento, entendeu? Quando eu digo treinamento, não só a questão do treinamento técnico, que é muito importante, talvez o mais importante, mas a gente era impressionado com o treinamento físico, aquela coisa de correr, quase maratona, correr muito, treinar muito alongamento, muito abdominal, muita ginástica mesmo, aquela coisa bem quartel mesmo, a gente era impressionado. Tinha um treino que a gente fazia na academia Eugênio Força aqui, que era conhecido como o treino dos graduados. O treino dos graduados era muito pesado. A turma que vinha de fora para cá, que a gente trazia, a gente provocava que essas pessoas chegassem antes do evento para poder também fazer o treino do graduado. Os caras falavam, o treino aí é forte, o treino é pesado. E isso nos engrandecia, a gente ficava vaidoso com esse treinamento pesado, a gente tinha um material de treinamento, mas sempre que a gente trazia de fora, de novidade, a gente aprendia. Se a gente trouxesse uma pessoa que fosse de qualquer escola, a gente respeitava o que a pessoa estava fazendo com a gente. Era aprender o que ele estava fazendo. Nós trouxemos aqui, nessa época também, o mestre Tapuã. O mestre Tapuã chegou a vir aqui no ano de 89, nós trouxemos ele aqui, 88, 89, ele veio aqui no Piauí. Então, através do nosso grupo.
E ele sempre ainda estava bem mais novo, estava bem mais conservado. E ficou com uma amizade muito grande. Eu me lembro que na formatura do Kelson, eu tive lá, ele estava aqui, eu falei, poxa, mestre Tapão, você ainda lembra de mim? Ele, rapaz, me lembro de você e tal. Um prazer tão grande ter trazido ele aqui, que ele não esqueceu a época que a gente conheceu ele brincava muito com a gente, era muito engraçado. E assim nós trouxemos vários mestres aqui para cá. E fomos estruturando Tucano através de associação, Associação Cultural de Capoeira, não, Associação Cultural e Filantrópica Quilombo Capoeira. Associação Cultural e Filantrópica Quilombo Capoeira. Um dia desse eu estava fazendo ali uma limpeza ali no meu quarto, agora fazer uma limpeza lá, ainda encontrei um carimbo, para você carimbar aquele aqui, do ano do tempo do Quilombo Capoeira ainda. Eu gosto de guardar como registro, assim, como lembrança, né? Sim. E esse grupo se estruturou, o mestre Albino também estruturou o grupo dele, mas eu te digo uma coisa, somente no ano de 84, 85, como eu te disse desde o começo, é que esses grupos passaram realmente a ter uma estrutura melhor. Eu não posso também falar dos outros grupos, assim, com particularidade, porque eu sei que eles lá têm a história deles sim, também. Sim. Mas assim, eu estou vendo o que eu vi. Mas eu acredito até que o mestre Albino tenha se estruturado até um pouco antes do que o meu grupo mesmo. Ele já vinha fazendo um trabalho bem anterior ao meu, bem mais organizado, até porque ele já vinha de São Paulo, já vinha com a estrutura da capoeira de lá. E também não posso me esquecer do mestre Maciel, de Picos, que ele parece que está até aí também, né? Na agenda aí também. Dia 28. O mestre Maciel, que ele é militar, e o mestre Maciel, ele também era dessa época, só que ele é no interior de Picos, mas também fazia esse trabalho aqui. Então, Tucano, foi mais ou menos por aí, viu? Certo. Bom, a segunda parte já é falando do seu histórico, né? E aí, quem é o mestre Tucano na capoeira? Como é que surge esse nome? Como é que surge o apelido também? Certo. Tucano, é o seguinte, mestre Tucano, como eu sempre digo para as pessoas perguntam para mim assim, Tucano, eu digo assim, olha, cara, eu não fui um lutador, não fui um trombador, não fui um porradeiro de capoeira, não fui nada. Eu fui um educador. Eu me orgulho muito disso, de ter o quê? De ter educado pessoas, de ter feito o melhor que eu pude fazer, treinando, jogando. Lógico que na hora do coro a gente também tinha que cair dentro, ia para dentro. Mas não era especialista nesse tipo de jogo, mas se pintasse o jogo duro, estava lá, né? Estava junto lá para fazer também. Mas apanhei mais que bati, né? No entanto, eu procurei estudar capoeira, procurei estudar muita coisa para poder o quê? Para dar exemplo e fazer com que as pessoas pudessem o quê? Estudar, se formar, ser alguém na vida e ter a capoeira sempre possível. Nunca abandonar a capoeira, porque eu me formei, estudei, mas eu nunca deixei a capoeira. Eu nunca parei capoeira. Da época que eu comecei para cá, a gente para um período assim que a gente possa ter adoecido, uma contusão, uma lesão, você passa um período ali, mas não um período muito longo. Nunca passei assim. Porque eu achava, e sempre achei, que você tem que mostrar as pessoas formando escola. E escola está dizendo o quê? Educação. Então, eu, mais Tucano, me considero como um educador da capoeira. E aí fiz amizade também, porque não adianta, Tucano, você ser um cara chato, um cara abusado, um cara ignorante, você não faz amizade com ninguém. Você tem que ser uma pessoa que seja agradável, embora a gente não agrada todo mundo, lógico. Mas se você agradar de 100%, para agradar 80%, para mim é 100%. Não, você agrada 90% das pessoas, poxa, tá muito bom, né? E até porque também não tinha esse interesse de agradar por agradar. No sentido de ser agradável, que é diferente de agradar. Se agradável é você receber bem as pessoas, ter uma boa educação, até para quem olhar, se assim, não, pô, os mestres da capoeira, os professores, os capoeiros são pessoas educadas, são pessoas que são agradáveis, ver pessoas de outras modalidades, de outras artes, muito educada aqui em Teresina, tratando todo mundo muito bem, e às vezes eu vi o capoeirista meio assim, trancado, meio ignorante, ou até escondido, é capoeirista que tinha medo de conversar com as pessoas. Então, isso não, tem que ir para a sociedade, tem que ir lá. Então, a capoeira eu me considero assim. Quanto ao apelido, naquela época lá, 85, eu me lembro, no começo lá, ainda tinha cabelo, né, Tucano? Tinha cabelo assim, cabelo. E o nariz sempre foi um pouco de Tucano lá para frente, né? E aí eu me lembro que o Dingo, do Ceará, o mestre Dingo, que também já foi do Abadá também, ele disse assim, rapaz, parece um Tucano.
Olhando para ti, tu parece assim aquele Zé Carioca da revista em quadrinho, que tem um cabelo assim, e era tipo um tucano, assim, que era um papagaio, né, o Zé Sim. Carioca, mas parece um tucano. Aí começou a me chamar de tucano, o pessoal me chamava antes, até 85, 84, ele me chamava de Zé. Zé, e tal. Aí ainda hoje tem pessoas que me chamam de Zé. E aí, nessa época, ele começou a me chamar de tucano. Aí pegou. Ficou tucano, ele pegou na sua casa. E aí eu conheci outros tucanos também na capoeira, como tive o prazer de conhecer você agora também, né? Conheci outros tucanos e é isso aí, então. A origem do apelido e também quem é o tucano é isso aí. Certo. Seu primeiro mestre, você inicia com quem? O cara que iniciou na capoeira, que conduziu? Certo. Olha, o primeiro professor, meu primeiro professor foi o Paulo Capoeira, aquele que eu falei no início lá, Sim. que era o professor lá do Sesc e tal, era muito bom de capoeira para aquela capoeira daquela época. Ele era bambambam para aquele tempo, né? Hoje talvez não fosse mais tanta coisa, mas naquela época ele era muito bom de capoeira e eu comecei com ele. Depois, eu fiquei o quê? Fiquei solto, como ele falei, antes de 79, 80, 81, até eu conhecer Mestre Camisa, né? Depois daí, Mestre Camisa foi o meu mestre. E depois do Mestre Camisa, ficou sendo Halil, que é o meu mestre atual, desde 99, que é Mestre Halil, para cá, está mais de 20 anos com ele, e que é o líder do Grupo Raiz do Brasil, a nível nacional e internacional, é o Halil Salomão, e nós ficamos o quê? Ele é o meu mestre. Então, eu tive três, né, que me conduziram. O Paulo, que me iniciou, Paulo Capoeira. Depois fiquei praticamente só aprendendo capoeira com as pessoas que a gente estava ali, todo mundo do mesmo nível, todo mundo igual, aprendendo. E depois foi quando eu conheci o Mestre Camisa. O Mestre Camisa ficou sendo meu mestre do ano de 86 até o ano de 99. O Mestre Camisa foi sempre meu mestre nesse sentido aí. E depois foi quando apareceu o Valeu. Então seriam esses aí os meus mestres, né? Certo. E aí, deixa eu ver aqui. A questão das graduações na época, mestre, como é que se deu? Dentro do Piauí e dentro do grupo do qual o senhor participou. Como é que se conduziu esse processo de graduações? Certo. No período de 78 até o período de 86, eu não conhecia ainda, não tinha conhecimento mais para mim, só em 86 que eu chegamos a conhecer. Nesse período aí, eu praticamente não usei corda. Eu usava um abadá, botava uma corda só para segurar aqui o abadá. Abadá, aqueles abadá de saco de açúcar. De açúcar, você conheceu, né? Viu? Teve conhecimento, né? E aquelas calças de malha, que você usava calça de malha, todo mundo usava na época também. E era só para segurar ali a corda e não tinha graduação. O mestre Albino, eu me lembro que ele sim, já botava o sistema de graduação, que ele era ligado à Confederação Brasileira de Capoeira, que na época está ligado à Confederação Brasileira de Pugilismo. De pugilismo. Então, o mestre Albino já tinha aquela graduação. Teve outros grupos também que começaram já a botar a graduação, mas o nosso grupo não tinha. Aí, quando eu conheci o mestre Camisa, sim, que era senzala, aí, nesse período, ele nos batizou na época, e também nos deu a corda azul, que era a corda de graduado, porque a gente era veterano, como ele achava. Ele disse assim, vocês já são até um pouco veterano, para a época lá, né? E eu recebi a corda azul, de lá para cá a graduação foi toda no Abadá, e depois que saí do Abadá, foi a graduação do Raiz do Brasil, e me formei como mestre no Raiz do Brasil. Então a graduação era assim. E essa graduação, as escolas faziam diferença, né? A nossa tinha um segmento, da qual a gente procurava, era tido como os reinos da natureza, né? O mestre Albino era exatamente pela confederação, se eu não me engano, era as cores da bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Assim. E outros tinham outras também, outras formas de ser também. Na época, como ele disse, aí cada grupo tinha sua filosofia, sua história. Às vezes não cabe nem a gente estar explicando todo mundo aqui. Uhum. Eu falo mais ou menos sobre isso porque a gente conviveu bastante na época, convivemos juntos, ali perto, então eu posso até falar dele. Os outros eu pude acompanhar depois, mas cada um que sabe a sua filosofia. Então a graduação era por aí. Certo. A sua graduação de professor e a de mestre, como é que se deu nesse processo? Como é que foi essa experiência?
Ah, certo, certo. Ó, a graduação de professor, eu ainda estava indo no Abadá Capoeira, quando eu peguei essa corda lá, e depois acabei continuando a fase de professor para contramestre aqui no Raiz do Brasil. Então, esse período foi muito bom, porque era um período que você já não estava com tanta obrigação de fazer tanto jogo na roda e tal. Jogava porque sempre gostei de jogar. Mas era uma graduação que te cobrava, realmente, mas também sempre cobrou muito. Mas era aquela coisa de cobrando, mas que você já estava com uma certa idade, já amenizando um pouco. Então, era uma corda que cobrava muito a questão de você até criar, você trazer metodologia, novas metodologias para a capoeira, de você organizar mais a capoeira. Então, esse período foi como professor. Como mestre, foi exatamente a consolidação de tudo que tinha sido para trás. Ou seja, consolidou toda a atividade, todas as coisas boas. E, como mestre, a experiência também me deu a oportunidade também de formar outras pessoas. Fui formado e depois tive a honra e vamos dizer assim, a oportunidade para poder formar outras pessoas. Isso foi muito bom. Então, você vê como professor teve uma determinada exigência e como mestre continua sendo com outras exigências até maior. Tem pessoas que às vezes pensam que só assim, ser mestre. Ou ser mestre, se você quer ser mesmo trabalhando sério, é muito trabalho. E eu gosto de andar em cima da curva bamba, porque a sociedade cobra você também, seus alunos lhe cobram, né? Então, tem que andar direitinho aí. Então, como mestre, você anda na corda bamba. É. O grupo Raízes do Brasil, o surgimento dele, ele vem em que época? E aí tem também o Quilombo, né, que foi a primeira formação, sua primeira formação. O Raízes do Brasil, ele surge em que época, mestre? Olha, o Raiz do Brasil tem uma história interessante. Na verdade, a fundação do Centro Cultural de Capoeira Raiz do Brasil, que é de Brasília, só aconteceu em 1999. É praticamente 21 anos atrás, né? Que ocorreu isso. Mas o nome Raiz do Brasil, por isso aqui na camisa, nas nossas blusas, todas têm assim, 1980. E as pessoas perguntam, mas por que 1980? É porque naquele período o Ralil pertencia a outros grupos e depois ainda pertenceu ao Abadá Capoeira também. Nesses grupos, você não poderia fazer, tipo assim, apresentações particulares. Você tinha que usar o nome do grupo que você estava fazendo parte. E nós, o grupo, na verdade, o Ralil, tinha esse grupo de show, às vezes quando viajava para o exterior e tinha que fazer alguma apresentação, não podia usar a nova marca do Abadá Capoeira, né? Então usava do grupo que era, na verdade, era Brasil de Raízes, que aí depois transformou para Raiz do Brasil. E aí tinha completo assim. Então, 1980 como grupo de show. E 1999 para cá, como Centro Cultural de Capoeira, Raiz do Brasil. Certo. Bem interessante. E essa formação, ela parte de quem são os mentores dessa formação, mestre? A formação do Raiz do Brasil. No Piauí, né? E no seu contexto mesmo geral. Certo. Entendi. Então, assim, a nível de Piauí, como eu falei lá no início, tanto eu como o mestre Bob, nós saímos do Abadá Capoeira. Então, na nossa saída, e o Ralil tinha saído um ano antes, em 98, então nos encontramos em Brasília, e lá a gente formou a nível nacional, e foi formado o nome do grupo, e o grupo se fundou, foi fundado a nível nacional, internacional, e aqui em termos de Piauí foi no ano de 99, também lá a nível nacional e aqui também, do qual tanto eu como o mestre Bob, nós aderimos ao grupo, né, Raiz do Brasil, então essa formação ocorreu aqui no Piauí, comigo e com o Bob, a nível nacional e internacional com mestre Ralil, mestre Edinho e mestre Pablo, que hoje o Pablo ele é do grupo Gingado Capoeira, mestre Pablo, Gingado Capoeira, do Brasil. Então eles lá em Brasília formaram o grupo e nós nos juntamos a esse grupo também para formar um grupo grande. Foi um grupo que ficou enorme na época, ficou um grupo de grande peso. Depois as pessoas foram saindo,
saiu um daqui, outro dali, e o grupo ficou um grupo de tamanho médio, pequeno, porque já foi bem maior, cara. Era um grupo enorme, 99, 2000, 2000 e pouco, esse grupo aqui era muito grande, enorme. Era um grupo que já fazia até, assim, podemos dizer assim, fazia páreo com os grupos grandes, os grupos de renome do Brasil. Certo. O que a capoeira de ontem representa para o mestre Tucano hoje? A capoeira de ontem representa muita coisa. É a experiência, a vivência, é o aprendizado, é o início, né? A capoeira do Piauí era muito difícil, mas para mim, se fosse para começar tudo de novo hoje, eu começaria tudo novamente. Porque eu amo capoeira, e a capoeira do passado, não só a capoeira do passado do Piauí, que foi muito interessante, que teve a sua história, devido a muito preconceito, muita perseguição até, e a capoeira a nível internacional, a nível nacional, que tem uma história muito linda também, de muita dificuldade, muita perseguição, e tudo isso fazendo essa apanhada da capoeira do passado. Para mim, é uma capoeira de aprendizado total. Então, qual a importância? Muita importância para mim. Certo. Cadê? A questão dos campeonatos, mestre, de eventos que o Raízes promoveu, o Grupo Raízes do Brasil promoveu e ainda promove. O primeiro evento, ele surge no intuito de promover a questão dos eventos. Como é que surge isso? Vocês têm uma visão de evento de fora e começam a fazer isso para movimentar mais a capoeira do Estado? Como é que se deu esse processo? Bom, esses jogos, esse campeonato, já tinha visto, já tínhamos feito outros, mas assim de uma maneira mais amadora, né? Fazia um campeonato, botar as pessoas para jogar, ia ver quem foi a pessoa que jogou melhor. E depois, o Touro, ele pegou isso aí para ele, abraçou essa causa para ele. Quando no momento que o Touro pega o campeonato, ele transforma em jogos, que inclusive fica o nome até melhor do que campeonato, fica melhor para capoeira jogos, né? Jogos de capoeira. Então, o Touro começa a estruturar, fazendo a Copa CEUT, da qual ele dava aula na faculdade CEUT, e ele coloca esses jogos, estrutura esses jogos em relação a tudo que a gente tinha feito antes. Ele mais o Boquinha montou um programa de computador, né, um programa que tem esse programa para você poder, no computador, avaliar as notas, fazer de uma maneira mais rápida, né? Esse é um programa que hoje em dia o Boquinha viaja o Brasil inteiro mostrando como foi que ele fez esse programa. Ele não entrega o ouro, né? Só faz dizer que vai lá o campeonato, ele mostra os jogos. E assim a gente estruturou os jogos, porque na verdade o campeonato estava assim meio desfocado, estava assim meio precisando de uma roupagem melhor. E aí, quando o Touro começa a fazer a Copa CEUT, ele começou a dar uma visibilidade melhor desses jogos. E esses jogos de capoeira são muito importantes por causa da questão das medalhas, por causa da questão que vai o quê? Divulgando a capoeira desse lado como jogos. Então, é muito importante ter os jogos mesmo, porque divulga bastante a capoeira. Certo. E esses jogos, mestre, ele se dá só dentro da escola do Raízes, ou vocês chegaram a fazer ele para outros, como escolas, né, parceria com escolas, o senhor como professor, né,